Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de animação. Primeira coisa, lembrando sempre, quando a gente fala de animação dentro da Unity, a gente não fala apenas de animar assets, né? Então não é apenas aparência, animação 3D ou 2D. A gente fala de animar qualquer componente. Então basicamente qualquer componente pode ser animado pelo animator da Unity. Para a gente poder fazer a animação, a gente precisa de duas janelas: Windows. Vamos vir aqui, Animation, a gente precisa da janela Animation de fato, que é essa janela aqui. E a gente também vai precisar, vamos aqui de novo, da janela Animator. Contextualizando bem rapidamente o que seria cada janela. Animation é onde a gente vai de fato lidar com os clipes de animação, é onde a gente vai animar as coisas. O Animator é onde a gente vai controlar as trocas entre as animações. Então, são duas janelas necessárias que fazem coisas diferentes. Quando a gente tiver, por exemplo, com um Game Object, então vamos criar aqui eu queria só um sprite, né, vazio. Deixa eu só colocar aqui alguma imagem pra gente visualizar. Quando eu coloco aqui, tem um objeto, eu quero colocar animação nele, eu vou adicionar um componente chamado Animator. Então a gente vai adicionar o Animator no nosso personagem. E o mais importante é a gente ter aqui um controller. Então a gente vai ter que criar um controller para depois fazer os clipes de animação e colocar dentro desse controller também. Então vamos vir aqui em Project, vamos vir aqui, Create Animator Controller, vou chamar de Player, pode ser qualquer nome. Depois eu vim aqui em New Sprite e vou arrastar esse controller pro meu componente Animator, e mais especificamente no campo Controller. Então agora eu posso clicar duas vezes e abrir o Animator do meu jogador. E aí aqui a gente vai ter os clipes de animação. Vamos vir aqui no Animation, selecionar o sprite que a gente quer animar e vamos vir aqui e criar um novo clipe. Então vou, por exemplo, criar aqui o clipe de andar. Criei, se a gente for aqui em Project, a gente vai ver que tem esse clipezinho de animação aqui. E se a gente for aqui no Animator, a gente vai perceber que foi criado um campozinho de andar. Perceba uma coisa importante. Ao gente estar dizendo qual é o clipe de animação aqui desse campo, é aqui em Motion. Ó. Aqui a gente seleciona qual é o clipe. Então eu posso, por exemplo, trocar o nome aqui para caminhar, se eu quiser. Que não vai trocar qual é o clipe de animação que eu estou chamando. E observe, né, bem interessante, que a gente tem aqui alguns parâmetros, como por exemplo o speed. Então eu posso, por exemplo, deixar uma variável deixar uma animação mais rápida, mexendo aqui no speed dentro do animator. Muito bem, vamos voltar aqui para Animation, porque aqui a gente tem um clipe de animação, mas a gente não está animando nada efetivamente, né? Então, como é que a gente anima coisas? Aqui é a nossa linha do tempo, e a gente pode vir aqui em adicionar propriedade e selecionar o que a gente quer animar, porque basicamente a gente vai animar os campos. Então, por exemplo, quando eu quero fazer uma animação que vai, de maneira mais tradicional, né, que tá um frame depois do outro, para dar a sensação que o personagem está se movimentando, por exemplo, eu vou vir aqui em Sprite Render e eu vou animar o campo Sprite, que é aqui onde a gente troca o sprite do personagem. Tem maneiras mais fáceis de animar dependendo do que tu quer animar. Então, por exemplo, aqui no sprite eu posso, esse aqui é um clipe inicial, mover a minha linha do tempo, vim aqui e trocar, por exemplo, para idle 4, vim aqui e marcar esse sinal keyframe. Então agora ele está fazendo essa pequena troca. Ó, é bem sutil, porque é só um frame, né? Mas ele balança ali a cabecinha, basicamente. E posso ir de sprite em sprite para fazer bem direitinho. Eu tenho maneiras também de deixar isso um pouco mais rápido. Eu posso, por exemplo, aqui remover essa propriedade, vim aqui em Project, deixa eu pegar aqui a animação. Percebam que eu ainda tô com o animation, né, no andar, né, então meu clipe ainda é o andar. Dá pra ver o clipe de animação aqui, ó, se a gente tem outros clipes, eles vão aparecer aqui e a gente pode criar um novo clipe, né. E aí eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, cadê? Idle, jump. Run. Eu posso vir aqui e selecionar
clico com o botão esquerdo do mouse e depois seguro o Shift e clico ali até o 8 e eu posso puxar pra cá. Vou puxar todos os frames aqui meio enroladinhos, mas aí eu posso, selecionando todos, eu consigo aqui afastar para eles ficarem na distância que eu quiser. Claro que eu também posso manualmente de um em um e ir arrumando. E aí, se a gente voltar aqui pra game, ó, a gente pode dar play aqui pra verificar e ver se a animação tá como a gente queria. Tá numa boa velocidade pra mim, então não vou mexer em mais nada. É o suficiente. E também eu posso ter outro clipe, então posso, por exemplo, ter aqui Idle, que é aquela animação do personagem parado. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui e pegar, por exemplo, aqui aqui, Idle 10 e puxo aqui pra dentro. Eu vou fazer a mesma coisa de separar os keyframes. Deixa eu ver se tá bom. Vou testar aqui. Tá um bom tempinho de animação. E eu posso trocar aqui entre os clipes. Percebam que aqui no Animator, ó, a gente gerou o idle também, mas a gente não tá conectando ele com nada, né? Então atualmente a gente tá conectando ali a entrada com caminhar. Então se a gente der play, o nosso personagem vai ficar correndo aqui eternamente. Geralmente o que a gente quer que seja o primeiro, que é logo depois que o nosso personagem inicia, né? Geralmente a gente quer que seja o idle. Então eu vou trocar aqui pra idle e vou chamar esse aqui de idle. Ele ficou com idle 0 porque não pode ter o mesmo nome. Então, já que eu vou trocar aqui os clipes, colocar aqui caminhar, vou vir aqui no motion e selecionar o andar. E aí eu posso vir aqui em idle e tirar esse 0. E deixar só idle mesmo. Lembrando sempre, né, que todas essas janelas aqui da Unity são móveis, eu posso arrastá-las para onde eu quiser. Geralmente a gente fica trocando bastante, né, então dependendo do que a gente quer fazer, a gente vai ficar arrastando elas para lugar diferente. Lembrando sempre que a gente pode fechar a janela e depois abrir ela de novo, não tem problema nenhum. Então agora, se eu der play, a animação que vai estar tocando é a animação de idle. Só que eu quero, por exemplo, que ele consiga ir de idle para caminhar. Então eu vou ter que vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e fazer uma transição. Então agora eu consigo ir da animação de idle para a animação de caminhar. Só que uma coisa importante. Ó, percebam que ele vai rodar o idle e depois roda o caminhar. Ele fica parado aqui no caminhar porque a gente não tem, né, nenhum local para sair. Observem que ele fez o idle, depois fez o caminhar. Como é que eu consigo ver qual é o clipe de animação que está tocando, além de visualizar aqui? Se a gente está com o Animator aberto quando a gente dá play, a gente consegue ver, ó, aqui a barrinha carregando da animação. Por exemplo, se eu conectar o meu caminhar com a minha saída, observem o que vai acontecer. Eu entro, aí eu toco o idle, toco o caminhar, vou para a saída e aí eu entro de novo. Então toda vez que a gente sai, a gente entra novamente. Nem sempre a gente vai usar esse bloco de saída, depende do caso. Mas uma coisa muito importante aqui, né? A gente está executando uma animação, depois a gente vai para outra, depois a gente sai, depois a gente volta. Então não tem nenhum tipo de controle de quando eu entro em caminhar, quando eu vou pro idle. Geralmente não é isso que a gente quer. Geralmente a gente quer ter um controle de quando a gente vai chamar o idle e quando a gente vai, enfim, trocar de qualquer animação, né? Então observem que se a gente clicar aqui nessa transição, a gente tem algumas coisas importantes. A mais importante pra gente no momento é a condição. Então se eu selecionar aqui um maisinho, eu posso colocar parâmetros para determinar quando eu vou fazer essa transição entre as animações. Observem que eu cliquei aqui em mais, ele disse, que eu não tenho parâmetros nesse controller. Se a gente for aqui, ó, a gente percebe que a gente tem layers, a gente também tem parâmetros. Aqui em parâmetros a gente vai criar como se fossem variáveis que vão ajudar a gente a controlar a troca de animação. Então a gente pode ter float, pode ter int, pode ter bool, pode ter trigger. O trigger é literalmente um gatilho que a gente vai acionar. Então a gente vai acionar via código. E aí, gatilho, acionou. E aí quando acionar, a gente vai trocar pra... Por exemplo, tem ali um trigger. Vamos chamar aqui de... atirei. Se eu for aqui em condições, eu posso colocar que atirou. E toda vez que eu chamar esse trigger, disparar esse gatilho, né? Lembrando sempre que trigger é gatilho, né? Então é mais fácil a gente pensar como gatilho. Toda vez que eu disparo esse gatilho, aí eu vou ir pra essa animação. No caso aqui é caminhar, né? Mas seria no caso uma animação de atirar. Depois aqui a gente tem de fato um float, que é um número, né?
O legal é que a gente pode tanto alterar esse número via código, quanto ficar dizendo que uma variável, que esse float vai receber uma variável. Então, por exemplo, eu tenho ali a minha velocidade. Eu posso, por exemplo, dizer que essa float aqui do minha animação vai receber os valores da minha variável velocidade. Aí também a gente tem um bool, né? E um int. Então, int para inteiros e ali bool, que só tem dois estados, true ou false. Todos eles a gente pode usar aqui para trabalhar com o animator. Lembrando que a gente vai não só trabalhar com esses variáveis aqui, né? A gente tem que trabalhar com elas também via código. Então, eu vou deixar aqui pra gente conseguir visualizar com os nomes mais genéricos, só pra gente conseguir ver como é que faz as chamadinhas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no nosso personagem e vamos adicionar aqui um código. Vamos chamar de anim script. Vamos clicar aqui duas vezes para abrir. Para conseguir mexer nesses parâmetros, a primeira coisa que a gente precisa é criar uma variável, né? Para a gente conseguir armazenar o nosso animator. Então, vamos vir aqui e criar a variável animator. Vamos chamar de... pode ser anim mesmo. E aí, aqui no start, a gente faz aquela coisa de sempre de fazer um get component. Lembrando que estou fazendo um get component porque eu estou colocando um script no objeto que tem esse animator que a gente vai trabalhar. Então é por isso que eu só estou fazendo get component e não um find, por exemplo. Então depois que a gente cria ali a variável do anim, eu posso acessar o que eu preciso. No caso é setFloat, setBool, setInt e setTrigger. Vocês vão ver que a composição deles é bem parecida para a gente conseguir acessar os parâmetros. Então vamos, por exemplo, começar aqui com setBool. Se eu faço setBool, eu preciso passar duas coisas: o nome do meu parâmetro e o valor que eu quero colocar. Lembrando, no caso do bool, você pode ser verdadeiro ou falso. Então, eu coloco aqui, entre aspas, o nome do meu parâmetro. No caso nosso, se eu não me engano, era bool. Depois eu vou ali conferir. Coloco vírgula e coloco o valor que eu quero. Lembrando que pode ser true ou false nesse caso aqui, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, true. Então, eu vou salvar aqui e vamos visualizar isso aqui no nosso projeto. Ó, observem que o nosso setBool tá como falso, ele tá desmarcado, verdadeiro que não está marcado. Vamos dar um play aqui e vamos visualizar. Ó, observem que ele ficou marcado. Perfeito. Se eu sair aqui do play, ele volta a ficar desmarcado. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com os outros, né? Então, anim, por exemplo, setFloat, composição bem parecida, um nome e um valor. Então, vamos acessar aqui o nome, a gente vai passar o nome do parâmetro que a gente quer mexer. Lembrando que a gente pode ter, por exemplo, mais de um float. Então, sempre cuidar ali o nome certinho. Entre aspas, sempre o nome. E ali uma vírgula e eu coloco o valor que eu quero. Então, aqui no caso do float, podemos colocar um número com vírgula. Eu posso colocar, por exemplo, 1,5. Vou colocar aqui um Fzinho pra gente achar que é um float. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos salvar aqui. E observar aqui dentro da Unity o valor que vai ficar. Ó. A gente está aqui float, vamos dar play. E fica aqui 1.5. Vamos fazer agora isso com o int, né? Então set integer. Novamente, né? Colocando o mousezinho em cima. Nome e valor. Então aqui, no caso é int, o nome do nosso parâmetro. E colocar aqui, por exemplo, 5. E ponto e vírgula. Vou salvar. E vamos observar ali novamente dentro da Unity. Acompanha aqui o valor, fica 5. Perfeito. E agora vamos fazer o trigger. O trigger é um pouquinho diferente, porque o trigger a gente vai passar o nome do nosso trigger, do nosso gatilho. Por quê? Porque o trigger não tem valor. A gente só vai ativar ele, a gente nunca desativa. Então, vamos colocar aqui trigger, que é o nome do nosso parâmetro trigger. Vamos salvar. E aí, observem que o que, ó. A gente até passou o nosso trigger
por parâmetros, a gente vai conseguir visualizar isso mais claramente. Vamos dar play aqui. Ó, observem que ele fez a transição para o caminhar, porque o nosso trigger foi ativado. Só que o que acontece? O nosso trigger está sendo chamado o tempo inteiro, é por isso que ele está marcado, mas é porque a gente está aqui fazendo código dentro do update. Mas o que normalmente ele faz é chamar uma única vez e pronto. Então, tu dispara ali esse gatilho e pronto, está chamado. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos levar tudo isso aqui para o start. E aqui no update, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ifzinho básico. Input get keydown keycode. Pode ser keycode. A gente abre aqui e aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver esse trigger aqui para dentro do ar. Então toda vez que a gente pressionar A, a gente vai disparar esse trigger de animação. Vou vir aqui na Unity. Lembrando que, né, a gente tem uma transição aqui entre idle para ele, quando é disparado, ele vem aqui para caminhar. Tanto que se a gente der play aqui, observem que ele vai ficar tocando o nosso idle sem parar. Vamos pressionar A. E aí ele transita aqui para caminhar. Ah, mas eu quero que ele execute caminhar e volte para idle. Como é que eu faço? Eu faço aqui uma transição de caminhar para idle. Porque acontece, essa transição aqui só permite que a gente vai de idle para caminhar, não que a gente vai de caminhar para idle. Então é normal que a gente tenha aqui duas transições, né? Uma para ir e outra para voltar. Então agora, ó, como a gente não tem nenhum parâmetro no caminhar, quando eu disparo para ele caminhar, ele executa o caminhar e volta para idle sem verificar nada. Mas aqui a gente também pode ter parâmetros. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente dispara aqui o idle, ele demora um pouco para ser executado. Quando a gente para o caminhar, perdão. Por quê? Porque ele primeiro executa o idle até o final e depois ele transita para o caminhar. Nem sempre a gente quer que isso aconteça. Às vezes a gente não quer esperar que uma animação vá até o final para tocar para outra. A gente quer que seja uma coisa imediata. Muitas vezes a gente quer que isso aconteça. Como é que eu mudo isso? Venho, primeiro sai do play, né? Venho aqui na transição e desmarco o Hasexy Time. Então, quando a gente desmarca o Hasexy Time, o que vai acontecer é que assim que eu clicar em A, eu já vou transitar para a minha animação de caminhar. Então, pressiono A, estou indo para caminhar. Não tá tão rápido assim, a gente pode deixar um pouco mais rápido. Como? Vindo aqui e mexendo nessa timeline aqui. O que isso aqui faz? Isso aqui é aonde... porque assim, as animações elas acabam se misturando um pouquinho antes de simplesmente passar uma para outra, né? Não é uma coisa abrupta. Então, essa timeline aqui é que eu determino quando essas transições podem ser feitas. Se eu quero deixar uma transição bem rápida, eu vou vir aqui e mexer essa barrinha azul para ela ficar o mínimo possível. Então aqui, assim que eu clicar em A, disparar o trigger, eu já passo para caminhar, muito rapidamente. Nem sempre esse resultado esperado, porque às vezes fica muito abrupto, então não vai ter tempo ali de ser uma transição mais devagar, né, uma câmera se misturando. Mas às vezes eu quero que seja rápido, por exemplo, quando eu disparo com o meu jogador, eu quero que o meu disparo seja na hora. O meu jogador não vai querer esperar para disparar. Então, em muitas situações, a gente vai ter que deixar esse tempo ou muito pequeno, ou então até mesmo inexistente. Então, sempre cuidem aqui o Hasexy Time e também esse período aqui de transição entre as animações. Mas muitas vezes eu vou querer ter o Hasexy Time também. Então, por exemplo, quando eu tenho um trigger para disparar. Então, eu atiro com o meu personagem e vou chamar a animação de já com um trigger. Eu vou querer que ele execute a animação até o final e depois só que ele saia. Porque nem sempre eu vou querer ter ali muitas condições para sair da minha animação. Então eu vou fazer aqui vou fazer um clipezinho de animação de atirar, porque eu acho que vai ser mais fácil visualizar. Vamos chamar aqui de atirar. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos vir aqui e pegar ali a animaçãozinha de chute. Então, atirar. Não sei se vai ser um bom tempo, vou dar uma olhadinha aqui. Tá bom, tem que ser uma coisa rápida, né? Geralmente a animação de ataque é uma coisa bem rapidinha. Então tá um bom tempo. Vou vir aqui no Animator e vamos fazer o seguinte. Vamos idle, fazer uma transição para atirar. Na verdade, vou fazer diferente. Vamos fazer
que a animação de atirar pode ser chamada de N-State. Por quê? Porque N-State? O N-State é qualquer estado. Então, eu quero poder disparar, independente se eu tô parada, se eu tô caminhando, independente de qualquer animação, eu quero conseguir ir pra animação de disparar sem ter que ir em animações intermediárias. Então, eu vou vir aqui, tirar uma condição, marcar trigger, e aí eu vou, por exemplo, depois deixar ele aqui, não tem problema. Vou diminuir aqui essa transiçãozinha. Deixar bem menor. Então, vou fazer o seguinte, vamos vir aqui na transição entrar do caminhar, e aí eu vou trocar. Em vez de ser um trigger, vai ser, a gente vai trabalhar aqui com, pode ser nosso float. Observe que quando a gente coloca float, a gente tem greater e less. Quando a gente tem int, a gente tem greater, less, equals, not equals. Quando a gente tem bool, a gente tem true e false. Então, dependendo de qual é o parâmetro, a gente vai ter ali coisa diferente para colocar na condição. Vou colocar aqui um float. Minha condição vai ser quando for, pode ser maior que 0. E aqui a gente pode caminhar. Vamos usar a mesma variável, então float. Eu vou colocar less que 0, então pode ser. Depois a gente vê os desdobramentos disso. Então vamos vir aqui e vamos modificar um pouquinho. Por quê? Vamos fazer o seguinte, em vez de determinar o valor de float, a gente vai fazer isso no update. Então anim set float. E aí vocês vão ver que a gente pode fazer algumas coisas interessantes aqui. Porque a gente pode, por exemplo, colocar valores de variáveis. E a gente também pode colocar valores de input. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma variável float. Vou chamar de auxiliar mesmo. E ela vai receber nosso input getAxis horizontal. E aí a gente vai poder colocar aqui no set float. A gente coloca o nome da nossa variável, né, que é float. E a gente pode colocar aqui o valor dessa variável. Então, em vez de a gente setar um valor manualmente, a gente coloca para atualizar pelo valor de uma variável. Vamos salvar aqui e vamos ver como é que fica isso. Vamos dar um play aqui. Vamos observar aqui, o float está 0. No momento que a gente está mexendo, ó, em D, por exemplo, ele está indo para caminhar. Se eu solto, ele vai continuar caminhando mesmo que eu solte. Por quê? Porque aqui na nossa condição a gente colocou, para sair, less 0. Então, se for menor que 0. Como a for tá só 0, ele não é menor que 0. 0 igual a 0. Vamos fazer outro teste aqui. Vamos, em vez de usar D, usar A. Já tira. Eu esqueci de trocar o botão de atirar. Deixa eu vir aqui. Deixa eu trocar a tecla para atirar. Para quê? Pode ser. Vou salvar aqui. Então, agora eu mexo A e o meu valor de A é menos 1. Ou seja, não vai entrar no nosso caso aqui de float maior que 0. Então, eu tenho que cuidar muito o que eu estou avaliando aqui. Porque aí, no caso, por exemplo, para a definição perfeitamente, eu chamei minha animação de caminhar. Mas no caso do A, que fica menos 1, não funcionou. Então, bem, isso é apenas uma introdução para vocês conhecerem os parâmetros, saber como usar, como acessar esses parâmetros e já poder ir trabalhando. Como tudo na programação, não tem um único jeito de fazer qualquer coisa, então não necessariamente usar um trigger para disparar é melhor, dependendo de como é que é o teu jogo. Às vezes é melhor ter um bool, que tu vai ter um controle maior. Então, cada jogo vão ser sempre situações diferentes. Qualquer dúvida, como sempre, pode mandar ali no Fale com o Tutor, que eu estou sempre à disposição para ajudar. Tchau, tchau!